Olá pessoal, e esse é o meu primeiro vídeo desse canal, que é um canal de dicas, e eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive há alguns dias, que foi a cirurgia de colelitíase. Eu nem sei se fala desse jeito, mas é a tão temida pedra na vesícula. E eu vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência, mesmo sendo um canal de dicas, né, que o meu público, ele é mais voltado pra cuidados pessoais, coisas de cabelo e tal. Mas essa foi a experiência que eu tive esses dias e eu queria compartilhar com vocês. Até porque quando eu fui fazer a cirurgia, eu achei poucos relatos. Tem sim alguns relatos aqui no YouTube, mas eu queria compartilhar a minha experiência. E se alguém tiver alguma dúvida, eu tô aqui pra tirar dúvida. Olá pessoal, e hoje é o meu primeiro vídeo de estreia. Talvez não fosse o primeiro vídeo que eu queria falar aqui, como dicas e tal, mas eu queria mais como se fosse uma experiência, a qual eu passei alguns dias, e eu queria compartilhar com vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo a todos. Então, eu queria compartilhar com vocês que exatamente há 6 dias eu fiz uma cirurgia, né, e foi uma cirurgia programada, e foi uma cirurgia que eu não sei nem falar o nome, colelitíase, que é a tão temida, nem sei se fala assim, mas é a tão temida pedra na vesícula. Então eu vou contar pra vocês essa história e como é que foi a minha experiência. Vamos lá! Então, pessoal, vamos lá pelo início. Eu queria só tranquilizá-los, né? Hoje faz exatamente 6 dias que eu fiz a cirurgia. Eu vou mostrar pra vocês. Eu levei alguns furinhos, como a minha cirurgia foi por laparoscopia, que é aquela câmera que vai aqui no umbigo e tem os outros furos pra colocar a pinça e puxar, né, a vesícula e o cálculo. Ela foi, né, mais simples, né, entre aspas, porque antes era realizado comumente a cirurgia, que era cortada aqui, né, a parte aqui da costela, aqui nessa parte, cortava músculo e tudo mais, né. Graças a Deus hoje não é feito mais assim, até porque a recuperação ela é mais demorada, né, mais delicado. Pode ser que em alguns casos, né, ainda façam, em algumas regiões, na verdade, localidades, mas aqui eu fiz essa cirurgia, e eu fiz essa cirurgia pelo meu plano, que é o Apivida. Aqui eu sou do Maranhão, que em algumas regiões aí é Notre Dame, né, bem conhecido. Não é dos melhores planos, mas eu não tô aqui pra falar do plano, né, mas graças a Deus é o que me assistiu. Então, só pra contextualizar como é que eu descobri essa pedra, esse cálculo, eu descobri, na verdade, foi por acaso, fazendo uma consulta. Eu passei primeiro pela nutróloga, que eu tava naquele processo de emagrecimento e tal. Passei pela nutróloga, a nutróloga me solicitou vários exames, entre eles uma ultrassom pélvica, que tá até aqui, uma ultrassom. E lá, quando eu fui fazer essa ultrassom, a médica lá da ultrassom, ela disse assim, olha, você tem um cálculo aqui na vesícula. Primeiro ela nem tava conseguindo ver minha vesícula, e depois virou e tal, e aí ela disse que tinha uma pedra, um cálculo, né? E que era pra me procurar, com certeza isso era pra fazer um procedimento cirúrgico. Aí ela até me perguntou se eu não sentia nada. Eu disse assim, olha, eu não sinto nada, eu nunca senti nada. E aí fiquei assim um pouco preocupada, mas como eu não sentia nada, ela só disse assim, olha, cuida, né, da sua alimentação e tal, porque geralmente isso, né, é um procedimento cirúrgico rápido e tal, e aí resolve. Isso eu descobri em novembro do ano passado. E aí deixei passar, já sabia que eu tinha esse cálculo, deixei passar. E aí passou, e trabalhando e tudo mais, nunca tinha sentido nada, e também não mudei minha alimentação. Nos primeiros dias eu até tava um pouco cautelosa, mas depois eu larguei de mão. Até que um belo dia, estava no meu plantão, trabalhando, e eu já saí de casa me sentindo muito mal, assim, com uma dor muito ruim mesmo no estômago. E aí, meu Deus, e agora? Eu tinha que trabalhar, fui trabalhar assim mesmo. E aí, quando chegou lá, eu trabalhava no plantão noturno, eu passei muito mal, que eu tive que sair do plantão, deixar lá meu plantão lá, né, sem ninguém. E aí, uma pessoa, né, um inspetor lá de onde eu trabalhava, me levou pra emergência, e era uma dor, assim, horrível, horrível mesmo, assim, que eu não sei nem explicar. No estômago, que nada passava, Buscopan não passava, dipirona não passava, e era uma dor, assim, mesmo aguda, assim, aquela coisa. Vomitei, lembro que eu vomitei, e eu pensei assim, não, se eu vomitar eu vou pra emergência. Aí foi que eu tomei remédio e tal, e nada passava. E aí quando eu vomitei, aí eu pedi pra ir pro hospital. Aí me levaram pro hospital, com muita dor, aí fiquei lá até o amanhecer, que era de noite, né, que eu trabalhava. Aí lá, fiz uma tomografia, e na tomografia, que eu fiz na emergência, a conclusão, deu algumas conclusões aqui, que era gordura no fígado, não sei o que e tal. E também um microcálculo, até aqui, ó, não sei se dá pra ver. Deixa eu ver essa parte aqui. Um microcálculo na vesícula biliar. Microcálculo na vesícula biliar. E aí, quando o médico viu isso, aí ele disse assim, olha, essas dores que você tá sentindo, com certeza, é devido a esse cálculo, né, aí na sua vesícula. Só que ele era bem pequeno. Ele até tinha aqui o diâmetro aqui, microcálculo na vesícula biliar, medindo cerca de 2 centímetros. E aí,
passei muito mal. E aí, o que ele disse? Olha, agora você vai procurar um cirurgião e fazer todos os exames pré-operatórios pra poder fazer essa cirurgia. E aí, eu, assim, não tava, assim, tão relutante. Mas aí, depois começa a vir aquela chuva de informações. E gente dizendo que tem chá pra quebrar pedra, disso, daquilo, outro. E é igual eu vi um médico falando, não lembro agora o nome dele, mas ele é um médico muito bacana, que tem vídeos muito educativos e informativos mesmo. E ele falou assim, olha, quem tem pedra no rim, nos rins, né, no rim, sei lá, reza, tosse pra que essa pedra no rim saia, porque quando ela sai, ela vai ser excretada pelo canal, né, urinário e tal, e ela vai sair. Já quem tem uma pedra na vesícula, tosse pra que ela não saia. Digamos que tem um canalzinho por onde a pedra eventualmente pode passar, que ela tem 4 centímetros, se eu não me engano. Não vou arriscar falar o nome do canal, né, agora. Então ela tem 4 centímetros. A minha pedra tinha 2, então a minha pedra era tão pequena que ela poderia passar pelo canal. Se ela fosse excretada pelo intestino, eliminada, aliás, pelo intestino, beleza, mas a gente não ia poder ficar contando com a sorte, né? E aí, se ela não fosse, ela poderia percorrer outro caminho e dar uma outra doença que era muito mais grave, que é a pancreatite. E aí eu fiquei de, meu Deus, eu não quero ter outra crise. Eu não quero ter, Deus livre guarde, uma outra, né, tipo de doença, de morbidade. E aí eu pensei, meu Deus, eu acho que eu vou fazer essa cirurgia. E aí eu vi muita, aí eu tinha uma colega minha também que passou por isso. E aí o dela foi muito mais grave, porque ela já foi pra uma situação de, eu acho que de quase pancreatite, ou era pancreatite mesmo, não sei. Ela ficou amarela, ficou uma coisa mais, foi bem grave. Então eu pensei assim, cara, eu não quero isso pra mim. Então, vamos lá arriscar. Aí fiz todos os processos pré-operatórios, fui com cirurgião, fui com cardiologista, com anestesista. E graças a Deus, eu estava com o plano disponível. E aí eu pude fazer todos esses exames. E ainda pensei assim, nossa, eu vou aproveitar enquanto eu estou com esse plano disponível. Porque meu marido passou por uma situação parecida, só que o dele era pedra no rim. E aí, como ele estava sem plano de saúde, ele teve que ir pro SUS. Graças a Deus, ele foi muito bem atendido, mas eu vi algumas pessoas que estavam há mais de um ano se programando para fazer uma cirurgia, né? Em meio a crises e tudo mais. E, tipo assim, a pessoa no SUS faz aquela parte lá pré-operatória dos exames pra no ano seguinte fazer a cirurgia. Aí eu pensei, nossa, imagina se eu tiver uma crise e ter que ir pro SUS e tudo, mas eu não tô reclamando, só tô falando aqui, né? Que aqui pra gente aqui é um pouquinho mais difícil, né? Em alguns lugares também é bem mais difícil, mas, né, não tô pra recriminar, e eu tenho certeza que muitas pessoas já tiveram maravilhosas experiências fazendo as suas cirurgias, né, no serviço público, né, então não é o caso, só tô falando da minha experiência. Então, aí assim, aí o que aconteceu? Então, quando eu terminei de fazer os procedimentos pré-operatórios, que eu fui passar pelo cardiologista, ter o risco cirúrgico e tudo mais, então foi o dia da gente marcar a cirurgia lá com o cirurgião. Então a minha cirurgia foi marcada pro dia 28/10, foi um domingo, dia 28/10, e aí eu tinha que ficar lá 5 horas em jejum desde as 11 horas da noite anterior. E assim, como eu já passei por uma cesárea, e também já tinha passado por outro procedimento cirúrgico anterior à cesárea, que era uma curetagem, então eu pensei assim, não, eu já passei por uma cesárea, nada mais me abala. E aí, fui, né? Então eu tava muito tranquila. Então quando, né, você aí que estiver precisando fazer essa cirurgia, for fazer essa cirurgia, vá muito tranquilo, não precisa de nervosismo, porque assim, é um procedimento rápido. Eu tive um pequeno probleminha com o médico lá, porque o médico que ia fazer a minha cirurgia não foi no dia. Então, tinha um outro médico lá disponível e eu acabei ficando pra mais tarde. Porque a minha cirurgia era pra ser 7 horas da manhã, eu acho que eu só fui operar quase 10 horas da manhã e só saí lá da observação quase umas 3 horas da tarde. Mas, isso é um detalhe. Então, quando você for fazer a sua cirurgia, vá assim muito tranquilo, entregue sua vida pra Deus e vai dar tudo certo. Então, quando eu fui pro centro cirúrgico, aí fui lá, fiz aquele asseio, tudinho, que eles pedem pra gente fazer um asseio, tomar um banho lá, 5 horas da manhã. E aí, tomei banho, botei aquela bata que é aberta pra trás, né? E aí, você fica lá esperando, colocou acesso. Aí você fica lá esperando até a hora de ir pro centro cirúrgico. E aí, eu usei o tubo na garganta, que ele vai respirar, e fiz os 5 furinhos que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar assim, mas eu vou deixar um videozinho aqui. E aí fui, aí eles me colocaram uma máscara pra respirar aqui. Aí eu pensei assim, meu Deus, agora é que eu vou apagar. Aí botaram a máscara no meu rosto, lá no centro cirúrgico. Aí ela só falava assim, respira. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus, é agora. Ela respira. Aí quando eu fui respirando, eu fui começar, eu senti que tinha um peso aqui, né? Tipo, aí eu fiquei assim, começou. Aí eu parece assim, que parece que eu tava parando de respirar, né? Mas acho que mais por medo mesmo, mas é super normal. Aí ela respira. Aí quando eu fui dando as respiradas, aí eu apaguei. Eu acho que foi nesse momento que ela me entubou, pra esperar o médico chegar. Aí tem a anestesia também que vai aqui no braço, né? E aí foi, quando eu acordei, já tinha acabado a cirurgia. E assim, algumas pessoas não sentem nada nesse pós-operatório, mas eu senti sim. Quando eu acredito que tem 2 reações que são bem peculiares de anestesia. A minha sensação quando eu tenho anestesia é muita náusea. Então todas as vezes que eu recebi anestesia na minha vida, todas as vezes eu senti náusea.
Mas assim, aquele enjoo bem leve. Quando eu fiz a cesárea, logo após eu terminar a cesárea e tal, ir pro quarto, eu vomitei. Porque eu tava com náusea, assim, tipo, do nada veio aquela coisa e eu vomitei. Aí passou rápido. Quando eu fiz agora essa cirurgia da vesícula, quando eu acordei, eu tô aqui assim, anestesiada, quando eu acordei, aí eles pediram pra me afastar um pouquinho, que era pra mim ir pra cama, pra mim ir lá pra observação. Nossa, só esse pequeno esforçozinho que eu fiz lá, pra mim ir de uma cama pra outra, nossa, eu fiquei muito enjoada, muito enjoada. Aí fui aquele caminho do centro cirúrgico até a observação. Eu fiquei assim, muito nauseada, assim, muito enjoada mesmo. E aí eu não conseguia falar, porque ela tinha tirado o tubo, e aquele tubo geralmente machuca um pouco. E aí eu só fazia assim, tipo, que eu não conseguia falar, né, porque eu tava enjoada. Aí eu falava assim, tipo, não tô conseguindo falar e tal. Aí ela falou assim, é por conta do tubo e tal, da intubação. Aí fiquei tranquila. Aí fui, só que eu tava muito enjoada, muito. Aí até que ela chegou e falou comigo, você tá bem e tal, eu disse assim, eu tô muito enjoada, muito com náuseas. Aí ela entendeu, aí ela veio, trouxe o remédio pra mim, deixou lá no meu soro, né, na observação. Aí foi dando uma pequena aliviada, mas não passou totalmente. Aí já tinha bastante tempo que eu tava na observação, e a outra reação, que o outro rapaz, que também fez uma cirurgia que tava do meu lado, é muito frio, muito frio. Nossa, esse rapaz, ele tremia tanto de frio, tanto. E aí eu conversei com minha mãe já passou por alguma cirurgia também, ela sente muito frio. Meu pai sente muito frio. E outras pessoas que eu falei sentem muita náusea. Então, ou você depois do pós-cirurgia pode sentir muito frio, ou você pode sentir náuseas, ou não pode sentir nada. Se não sentir nada vai ser maravilhoso. Então no meu caso eu só senti depois do pós-náusea, não senti dor. Aí só senti aquele desconforto muito grande aqui assim no estômago, que foi onde foi a direção do corte aqui em cima. Não sei se dá pra ver daí, mas acho que não. E aí senti aquele desconforto. Gente, deixa eu contar pra vocês outra coisa. Geralmente, a alta, ela é dada com 24 horas. No meu caso, eu não sei por que, por cargas d'água se deu. Eu acho que não deu nem 12 horas. Eu entrei 5 horas da manhã e tive a alta umas 4 e pouco. Acho que umas 5 horas eu já tava chegando em casa. Vocês acreditam? E aí eu esqueci até de levar um travesseiro pra voltar no carro pra apoiar aqui a barriga, porque a barriga parece que fica totalmente solta. Mas a volta foi tranquila, porque eu lembro que quando eu fiz a cesárea, nossa, eu chorava de dor, meu Deus do céu. Mas essa foi super tranquila. Voltei pra casa, senti um desconforto por conta do balançar do carro, né? Mas nem se compara com uma cesárea. Então, se você já passou por uma cesárea e vai fazer essa cirurgia, fique tranquilo, porque aí você vai tirar de letra. Então, quando eu cheguei em casa, assim, o primeiro dia, senti bastante desconforto ainda no estômago, tipo aquela irritaçãozinha no estômago, assim, aquela coisinha chata. Mas não estava sentindo dor nos cortes. Muita gente relatou aí no YouTube, em vários lugares, que sentiu muito desconforto no corte do umbigo. Não sei se porque eu sou gordinha, mas o do umbigo não me incomodou. O que me incomodou mais, deixa eu tentar mostrar aqui, peraí. O que me incomodou mais, eu tenho um cortezinho bem aqui, ó. Deixa eu levantar aqui, acho que não vai aparecer nada. Ó, o que me incomodou mais foi esse corte aqui, ó. Aí eu tenho outro aqui. Tem um cortezinho que tá imperceptível aqui. Peraí, deixa eu usar outra mão. Que tá imperceptível aqui. E o do umbigo, que eu acho que não vai dar pra mostrar aqui, mas eu vou mostrar. Não dá pra mostrar. O que me incomodou bastante foi o corte, esse que tá aqui embaixo, aqui perto do sutiã. Esse aí me incomodou bastante. O do umbigo, graças a Deus, não tá me incomodando. Agora sim, como já tem 6 dias e a ferida já tá bem cicatrizada, então quando a gente chega, ele ainda tá com curativo. Então no dia seguinte, você já tira o curativo, já pode lavar e tal. Assim eu fiz. Então já tá bem sequinho, né? Mas assim, como ela tá cicatrizando, a gente sente aquele puxadinho, né? Tá com os pontos. Com 15 dias eu vou voltar pra tirar os pontos. E eu espero que esteja bem sequinho. Então, assim, e falando da comida, né? Nos primeiros dias, lá no próprio hospital, eu, de lanche, de jejum, como era de tarde, aí eles mandaram pra mim um suco com biscoito doce. Aí comi, eu tava morrendo de fome. E aí com medo de comer, mas mesmo assim eu comi. Era um suco, por aqui, eu acho, tenho quase certeza, era um suco de graviola. Eu nem gosto muito, mas tomei. Morrendo de fome, tomei. E um biscoitinho, aquelas bolachas Maria, doce, foi o que eu comi. E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe tinha preparado uma sopinha. E aí comi, morrendo de fome, comi. Graças a Deus, foi de boa. Algumas pessoas falam de tomar apenas líquido, só comida pastosa, passadinha, mas por aqui não foi assim. E aí eu comi sopa acho que uns 3 dias, mais ou menos. Aí ontem 5 dias, comecei a comer uma comidinha mais normal, né, tipo arroz. Eu tava evitando comer arroz, essas coisas, né. E aí comecei a comer arroz e outras coisinhas também, né. E além dos remédios que o médico passou no pós-operatório, antibiótico, anti-inflamatório, remédio pra dor, Lufital, né, essas coisas pra gases, que eu esqueci de falar que a barriga fica enorme, cheia de gases. E que dá bastante desconforto, né. Eu acho que ainda mais naquelas pessoas mais magrinhas, que a barriga fica bem estufada. Mas o Simedicone Lufital ajuda, né? E aí foi prescrito também. Então, falando da pedra, eles deram a pedra pra gente visualizar. Vou mostrar pra vocês.
Meu marido fala que ela é bem pequena, mas eu achei ela até grandinha. Olha só, vocês vai dar pra vocês verem, parece um caroço de azeitona. E assim, outras pessoas têm maiores, só que assim, eu pensei, cara, eu só tenho uma. Eu não vou esperar ter outras maiores e outras crises, porque assim, isso aqui ao decorrer da vida, ela iria ou aumentar, ficar bem maior, ou criar outras. Então eu não quis esperar que acontecesse isso. E aí eu tirei logo a pedra e a vesícula, porque pra tirar a pedra tem que tirar a vesícula, né? E eu estou super bem, né? Então estou com 15 dias aí de atestado. A recomendação é repouso total, repouso total. Nada de estar lavando louça, nada de estar fazendo comida, nada de estar em pé na beira do fogão. E eu estou obedecendo aí o meu repouso, né? Pra que eu fique bem na medida do possível, o mais rápido possível. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, trazendo aqui a minha experiência. E acompanhem os próximos capítulos desse canal com mais dicas e experiências que eu, venha trazer pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou queiram deixar alguma dica de alimentação, chazinho, de qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. E se tiver qualquer dúvida, eu, quando conseguir, eu vou responder a todos vocês. Beijão, grande beijo, tchau, tchau.